de sexta-feira e este dia habitualmente levamos até si temas da semana em forma de análise, aliás, temas que marcam a semana em forma de análise, aqui com António Frangules. Vamos olhar para três grandes pontos, vamos olhar para a qualidade de ensino, aliás, com base as declarações do Ministro da Ciência e Tecnologia, portanto, Jorge Nhambio, a questionar ou a dizer que a qualidade do ensino superior era fraca. Vamos também olhar para a Semana de África, avanços e recuos do velho continente, e lá mais adiante vamos olhar para as queixas de Afonso Dhlakama sobre lentidão no processo de negociações. António Frangules, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Antes, um ponto prévio, a Procuradoria-Geral da República surgiu ao longo da semana a desmentir uma alegada emissão de um documento que andou até a circular nas redes sociais, mesmo em volta de um passo dado no processo das investigações, ou melhor, do relatório da CROL sobre a dívida pública. Como é que olha para isto? Estaremos perante uma situação em que os crimes cibernéticos ganham contornos alarmantes no nosso país? Muito boa noite, mais uma vez, aos telespectadores deste nosso programa às sextas-feiras. E dizer, bom, eu não sei se será o crime cibernético que está a ganhar, digamos, uma intensidade, mas a mim o que me preocupa mais nesta questão é parecer-me que a Procuradoria-Geral da República tende, é recorrente, portanto, andar a reboque das redes sociais. É verdade que ela ficou irritada porque andou aí um documento no WhatsApp em que se falava, digamos, se mencionava alguns nomes do nosso poder político e até mencionava o próprio nome do chefe de Estado. Bom, é bom, mas também não é bom andar a reboque das redes sociais, porque para mim o silêncio seria dor, porque eu estou lembrado que através do seu porta-voz, o Procurador-Geral Adjunto, se ainda não deixou de ser, o Dr. Orlando Generoso, dizia que está em curso até uma investigação sobre esta falsificação de documentos, manipulação de documentos, que é crime e que, em coordenação com instituições congêneres e outras instituições expertas nesta matéria, digamos, cibernética, para se saber quem são os possíveis autores. Bom, se nós estivermos em face de um crime cibernético, nós também temos que saber que eles podem ser até muito mais fortes. Nós temos assistido, até chegam a invadir, digamos, sítios, como sites, né? Sítios cibernéticos como o Pentágono, espionagem cibernética nos sítios com muito mais segurança. Então, se de facto são indivíduos desta, digamos, estirpe, deste quilate, pode ser que frustrem também os objetivos da investigação. Ok. Ora, qual é o problema aqui? O problema é que depois que proferiu a ameaça, seguida a ameaça de promessa de poder-los trazer, portanto, à barra da justiça, qualquer insucesso, primeiro porque vai obrigar
a Procuradoria a remeter-se ao silêncio. Mas o silêncio não significa esquecimento. E cair mais uma vez no ridículo. Dizia que é bom porque de facto vai investir para investigar. Mas é mau porque, ao advertir, primeiro porque eles vão procurar todos os meios possíveis para nunca serem, por conseguinte, colocados à barra do tribunal. E dizia, em último lugar, portanto, a Procuradoria cairia neste ridículo de não poder vir, não é, como prometeu, dizer que, olha, aquilo que nós dissemos através de porta-voz na data XY, as pessoas estão aí, estão sendo processadas e estão acusadas, dentro em breve vão à barra do tribunal, etc, etc. E isto seria uma repetição, não é? Sim. Daquele comunicado que nós aqui tanto atacamos. O comunicado que colocava primeiro o Nini, né, e revogava inclusivamente a sua liberdade condicional através do comunicado e prometia inclusivamente capturá-lo. E associando também aos depois finados Coutinho e o Alfredo José Muxanga, mas logo a seguir eram encontrados os corpos, né, daqueles indivíduos enterrados, exumados nas matas muito bem recônditas e ermas da Moamba. E a Procuradoria remetia-se no silêncio em relação àqueles que tinha mencionado havia pouco tempo no comunicado. Mesmo com a aparição das polícias e o seu próprio chefe a desmentir a identificação, digamos, forense daqueles indivíduos, a Procuradoria não foi capaz, no mesmo diapasão, de vir dizer que não, aqueles indivíduos, através de meios científicos, quais sejam a medicina legal, etc, etc, identificou-se que são aqueles e ficou-se neste silêncio. E nós aqui o dissemos que não ficava bem na fotografia, porque se nós temos o poder de fazer, temos que ter também o poder de desfazer em caso de necessidade. Neste caso concreto, encontramos a Procuradoria como que numa camisa de força. Já vão, sei lá quantos dias, é verdade que estão à procura, mas, entretanto, o Nini Satar vai vazando nas mesmas redes sociais, né, informações em relação à sua pessoa e tudo mais, defendendo-se inclusivamente, que é o meio que tem de fazer de longe, lá no exílio onde se encontra, e que ele está ganhando inclusivamente todo um capital em detrimento, portanto, da Procuradoria-Geral da República como um órgão. Qual seria o melhor posicionamento da Procuradoria para este contexto? O que é que critica? A aparição da Procuradoria para falar, para reagir? Para dizer que vamos fazer. O teor da reação da Procuradoria? Não só. O silêncio da Procuradoria, o que é que isso significa? Não, o teor até podia-se dizer o teor, mas era preciso concretamente dizer que teor é esse. Por virtude de estar a circular nas redes sociais informações falsas, documentos manipulados, não é, que constituem, por conseguinte, atos ilícitos criminais. A Procuradoria já não, primeiro porque refuta. Sim. A partir da altura que diz que são falsas e a manipulação, está-se a dizer que o conteúdo, não é, portanto, verdadeiro. Agora, o problema é comunicar, neste caso concreto, as ações, não é, que
mesmo que não comunicasse, pressupunha-se logo que o passo a seguir seria exatamente começar a investigar. Mas o contrário até podia ser verdadeiro, está a circular. E eu já disse aqui, e repito, quando a questão mexe com o público, portanto, quando o ato é um crime público, logicamente que a Procuradoria tem, o Ministério Público, a legitimidade de iniciar uma investigação. Isto é óbvio. Ora, o que acontece é que quando diz isto e depois promete, digamos a breve ou a médio trecho, vir por conseguinte dar o resultado, que só pode ser o resultado positivo, de que nós já descobrimos quem foram os autores, tanto das falsificações, como daquelas publicações, daqueles posts, tanto no Face ou nos WhatsApps. E que o passo a seguir, logicamente, será colocar a barra do tribunal. Ora, não se conhece, digamos, a capacidade dos autores. Não significa que não seja o crime, mas há crime que depois não tem qualquer tipo de ação penal sobre os autores que cometeram, porque, por qualquer razão, falta de meios, etc., etc., não se chegou aos autores, nem sequer a conhecer. Ora, quando é assim, o silêncio é de ouro. É preferível começar a investigar. Se conseguir lograr um sucesso, já numa fase bem madura do processo, já com o processo acusado, já pode vir dizer, olha, aconteceu isto, e as medidas tomadas foram estas. Tá bem, vamos agora olhar para o primeiro tema. Estávamos aqui em ponto prévio, vamos olhar para a qualidade de ensino. Este tema vem a propósito das declarações do Ministro da Ciência e Tecnologia, Jorge Nhambeo, colocar em questão a qualidade de ensino superior. Estaremos perante uma situação em que Jorge Nhambeo volta a colocar o dedo na ferida a toda uma estrutura de educação, uma vez que o ensino superior é apenas uma etapa que os estudantes atravessam? É assim, esta questão da qualidade do ensino não é novidade. Sim. É já um problema subejamente conhecido. O que está a acontecer, que já chega a alarmar, é o fato de estar a agudizar-se essa má qualidade do ensino. Talvez a maior questão seria como é que os alunos entram na universidade? Com que qualidade é que os alunos entram na universidade? Modelos de admissão às universidades? Para mim, não é este o problema essencial. Em algum momento eu já comentei, debati sobre esta situação. E eu prefiro, e sempre apareci com esta minha posição, de que a pirâmide está invertida. Está invertida. E eu vou me explicar melhor ainda. Deixa dizer que quando abordamos isto, desde os tempos anteriores até ao momento que estamos aqui a comentar isto, dificilmente, aliás, nunca ouvi um apontar do dedo à verdadeira causa, que foi exatamente a política de educação que foi tomada na altura. Nunca tivemos a coragem suficiente de vir dizer aqui que foi um falhanço. À semelhança das aldeias comunais, sim, à semelhança das reeducações, campos de reeducação, sim, não é? Versus operação produção. Quer dizer, outros é que apontam como tendo sido projetos falhados. Por mais bom que tenha sido, não há
Aliás, foi para provar que ele não era homem perfeito. E eu quero, por exemplo, apontar aqui que o falhanço foi exatamente de 1976, o famoso movimento do 8 de março. Ok. Por quê? Porque a tomada da posição, exatamente por fuga, digamos, de quadros da educação, não é? Que não foi só na educação, mas neste caso, por fuga dos quadros de educação, professores foram-se embora, não é? Foram para Portugal e começou a haver problemas sérios ao nível do ensino. Ora, sentou-se, até porque, deixa-me dizer mais, acredito que hão de ter discutido, pode ter pesado o facto de ele ser o timoneiro, mas hão de ter discutido como partido que conduzia o Estado e como vinha até na própria Constituição, a Frelimo. E decidiram acabar com os sextos e os sétimos anos, né? E pegar este acervo e mandar para uma formação especial para depois dar continuidade ao ensino. Mas onde é que esteve o falhanço? O falhanço esteve exatamente aqui. Eu não sei, eu não sou muito bom a desenhar. Temos aqui, né? Mal podem ver, mas temos aqui a base, né? Okay. Que é o ensino primário. Qual é a melhor câmera? Nelson Capini, podemos mostrar naquela, na da abertura. Como eu fiz isto, sim, ele vai fazendo caneta, vai fazer o close para ver se vê. Tá. Exato, está aí. A base, okay, que é o primário, com o pré-primário por baixo dele, e temos o pré-secundário, o secundário ali em cima, que eu chamei intermédio, nós até chamamos de ensino médio. Já que a sua pirâmide está bem feita. E acima do ensino médio, nós temos o superior, que é o universitário. E ali na ponta eu ainda ponho uma barrinha para sobrar a última parte, como que uma pirâmide platônica, onde fica as ideias perfeitas. Portanto, ali seria para já os cientistas, os investigadores, os catedráticos, os doutores, etc, etc. Os licenciados estão ali no nível superior. Mas o que acontece? Acontece que estes que saíram daqui do ensino médio vieram para o propedêutico, não é? Sim. Foi para ensinar o médio para depois alimentar o ensino superior. Esquecendo-se da base. Aqui também houve uma fuga de quadros. E não só a fuga de quadros, houve uma subida de quadros formados no tempo colonial, não é? Os que eram diretores, eu tenho alguns casos concretos, alguns que eram professores primários, né? Diretores de escolas primárias, subiram para professores e diretores ao nível do secundário. E a base aqui ficou sem quadros. Tudo bem? Ficou sem quadros. De tal ordem que indivíduos que tinham sexta classe na altura eram recrutados para irem dar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta classe. Ora, o que aconteceu e está agora a pagar essa fatura? É que aqui, ao nível de base, a formação foi muito precária durante um bom par de anos, boas dezenas de anos. E os que subiam para o ensino médio já subiam com defeitos de base. Carregavam consigo as fragilidades. E, por sua vez, carregavam consigo para o ensino superior. E estes que saíram daqui com defeitos de base foram formando também pessoas com defeitos de base. Como se fosse proliferação. Exato. Tem efeito dominó. Exato. Então, no lugar de se ter feito o contrário, que seria, portanto, aquela parte intermédia que eu punha ali, intermédio, nós até chamamos de ensino médio,
seriam formados, portanto, ao nível de propedêutico, mas para vir ensinar a base e continuar a formar para depois saírem da base, para subir para o ensino intermédio e do ensino intermédio para o universitário, o que significa que até podia se parar com a formação universitária, que não parou, porque também precisava-se de quadros, para depois formar quadros e irem gradualmente subindo, já sem esses defeitos, porque os defeitos que carregaram daqui foram defeitos, mas que eu chamaria até perigosos. Hoje, ao nível, no meu tempo, desculpa os que não gostam de ouvir isto, sim, aliás, até porque na escola mesmo, os professores recomendavam ler jornal. Mas hoje, não é assim tão recomendável. Eu já vi erros crassos, grosseiros, na primeira página e em letra de imprensa ou garrafais. Portanto, erros que noutro tempo não era possível. O diretor, o editor, no mínimo o seu revisor, seriam despedidos, perdiam o emprego. Posso lhe fazer uma pergunta? António Frangules, o contexto que atravessamos, a busca pelo emprego versus esta azáfama toda, não faz com que se perca, por exemplo, o pré-exame vocacional? Vamos lá, António Frangules, para passar para as fileiras. Era seu sonho? Sentia-se vocacionado para as fileiras, por exemplo, no seu tempo? Bom, todo eu é muito suspeito. Eu até sentia-me, mas eu não gostava. Foi arrastado para as fileiras. Exatamente. Isso acabou gostando. Eu já disse. Eu até posso dizer que não acabei gostando. E eu fiz sempre o meu trabalho apaixonadamente, portanto, fui sempre entusiasta. Aquilo que me mandarem fazer, eu faço entusiasticamente. Portanto, carolice, sobretudo na juventude. Quer dizer, uma espécie de conformação até. Mas não era o que eu gostava. Tanto é que, mesmo estando, quando estava no centro, eu pedi para sair. Quase que consegui, mas não consegui. Quando estive, já nas fileiras mesmo, e eu pedi 1, 2 vezes para sair e não me foi deixado. Mas nem por isso eu deixei de ser um carola, quer dizer, um trabalhador dedicado, zeloso e por aí em diante. Mas eu quero perceber o que quero dizer. Que agora, não é, as pessoas já não escolhem, não têm escolha. Nós encontramos indivíduos com uma determinada formação e terem que ir fazer outra. Mas isto é, digamos, talvez por facilidade de emprego facilidade e a qualidade desse indivíduo, a qualidade da formação desse indivíduo perde-se, porque não está de vocação. Para mim, houve primeiro uma inflação, não é? No sentido de formar pessoas. Aliás, aqui o Nhambio é o ministro da Educação. Ele coloca este problema. Ciência, tecnologia e ensino. Exato. Então, há aqui uma afirmação dele que diz que quase mais de 50% estão nas ciências sociais dos 189 mil estudantes, não é, do ensino superior. O que significa que as pessoas vão para cursos que conseguem ir. E o próprio Estado não entrou nesta planificação em termos de vazão da demanda, mas logo a seguir a oferta de emprego. E hoje até devo lhe dizer que com o problema, digamos, da crise que nós temos, não é? Até setores públicos, não é? de serviço público, como de saúde, forma-se. Eu até há pouco comentava o seguinte, eu vi aí na STV até, que em Climane, não é? Recém-formados do Instituto de Ciências de Saúde estão à espera
de provimento. Aliás, até porque tem poucas vagas e tem que concorrer. Eu dizia, mas o Estado forma com currículos que satisfazem, não é, as necessidades de onde vai trabalhar, que é o setor público. Ainda faz concurso para quê? Concurso é quando tem que misturar com aqueles que não foram formados pelo próprio Estado. Quando muito, só tem 20 vagas, sim. As primeiras 20 pessoas na segunda classificação, na passagem, né, é que tem direito a essas 20, porque há dificuldade, não se pode absorver a todos. O que se disse só vai fomentar a corrupção, o suborno daqueles que têm que escrutinar esses 20 indivíduos para ocupar aquelas vagas. Mas eu dizia que há uma formação, digamos que, em quantidades industriais. Okay. Mas depois não há mercado de emprego. E eu lembro-me de um discurso bonito, muito bonito e louvável e louvado do presidente Guebuza na altura, quando direcionou a formação para o ensino profissional. Quer dizer, quando se fala de empreendedorismo, tem que se falar sim do ensino profissional. A pessoa sai com profissão. Quando não consegue emprego, olha, logo a seguir vai imaginar fazer alguma coisa dentro da sua própria formação. Mas quando se faz um curso geral, 12ª, é para fazer o que com 12ª? Logo não precisa de 12ª para fazer. Nem mais perfeito, nem menos perfeito. Fazer uma casa, fazer uma cadeira, não precisa de coisa de 12ª. Precisa de uma formação, não é, específica para fazer a cadeira, para fazer uma casa, etc, etc. Ora, o que está-se a produzir muito é exatamente este tipo, digamos, de pessoas que depois pululam. Hoje já há muito doutor na rua, nas barracas, sem emprego, sem nada. E isso vai dar um boom qualquer, a qualquer momento. E muito rapidamente o governo deve sentar e ver o problema da educação. Eu não quero apontar dedos já, mas houve erros e esses erros continuaram, foram multiplicados, mesmo no licenciamento dos estabelecimentos de ensino superior, houve erros, nós encontramos formação, uns até na sátira chamaram o curso de verão, curso de férias, não é? E eu, um bocado mais exagerado, dizia cursos de vala comum. Quer dizer, as pessoas foram a correr que até prejudicaram alguns estabelecimentos de ensino superior privado que vinham muito bem. Mas como a concorrência passou a ser desleal. Exatamente, como diz aí um ilustre professor, que o aluno na escola privada é estudante, sim, mas cliente do outro lado. Ora, quando se abriram aqueles cursos que se davam em escolas primárias, não sei se ainda continua a dar-se, em todo canto que é país, né? Eu lembro, nessa altura dava aulas no Esquitem, alguns cursos desapareceram. Havia ali cursos de manhã e cursos pós-laboral. E no ISPA até havia 3 períodos. Até havia um período da tarde, um período da noite e um período da manhã. Mas quando abriu-se esses cursos, eu não sei com que filosofia, a verdade é que matou aquela qualidade versus rentabilidade que havia nas universidades privadas. E, para além disso, nós vimos que sem limitação, todos aqueles que acordavam bem dispostos iam pedir uma licença para abrir uma escola do ensino superior. Eu há escolas, né, de ensino superior, estabelecimentos de ensino superior, que eu recusei a convite, eu não quis. Porque, sei lá,
Quer dizer, eu chamava aquilo um mercenarismo, não é, acadêmico, sem qualquer, digamos, dimensão. Então, falou também o ministro de Ciência e Tecnologia, que houve fiscalização e encerraram-se alguns estabelecimentos, 10 por aí. Sim. Assim, e que pronto, ele, como quem diz, foi obrigado a encerrar, mas não queria enveredar pela política do INAE, não é? De encerrar, como se encerra, se encerrar um ensino superior, como se encerrasse um restaurante ou uma pastelaria. Mas, com toda a franqueza, há alguns estabelecimentos que nem sequer deviam ter sido autorizados, né? Daí que é preciso uma mão dura. E quando se vê que não há condições mesmo, anula essa licença, cancela essa licença. E quanto menos nós estaremos a castrar a formação de uma geração. Nós estaremos a hipotecar o futuro de uma geração. Nós estaremos a... O contrário, quer dizer... Interromper... O continuar a autorizar, digamos, esta desorganização, né, que é para mim, condenar uma geração. Aliás, porque nós vamos lá, se for a perguntar a alguns cidadãos ou dirigentes mesmo, nas políticas públicas, qual é a prioridade? Podem encontrar respostas de várias ordens e talvez, né, por aí, numa percentagem baixa, alguém fala em educação, mas capaz de falar de agricultura para o desenvolvimento do país, indústria, né, porque temos muitas riquezas, né, no subsolo, e economistas, juristas, por aí fora, médicos, por exemplo, e pouca gente pode ter a educação. Mas o grande investimento que pode catapultar este país, qualquer outro, porque não é só para Moçambique, qualquer país, o futuro desse país está na educação dos seus homens. Então, se formos a ver no PES, Plano Econômico e Social, no OGE, Orçamento Geral do Estado, ver a distribuição, nós vamos ver que não existe esta percepção. Por mais que diga que sim, existe, mas os números falam por si. A educação é número 1. E, aliás, convenhamos, é melhor que se diga, para ver o nível de educação que temos, é só perguntar quantos filhos dos que podem estão a estudar nesta educação. Vai para a saúde, a pergunta é a mesma. Quantos filhos dos que podem? Os que podem não é só os que estão no governo, mas um grande empresário, um empresário de sucesso tem dinheiro. Onde é que o seu filho estuda? Onde é que ele mesmo e os seus filhos, quando doentes, vão? Nós vimos, Deus o tenha no melhor sítio, nós vimos ainda há pouco tempo, correram aí, né, nos WhatsApps mais uma vez, a situação do diretor do Hospital Central. Foi para onde? Exatamente porque significa que nós não temos condições. Por mais que a gente faça um marketing dos nossos hospitais, estamos a fazer tudo para servir o povo e tudo mais, mas as nossas ações cotidianas vão exatamente no sentido diametralmente oposto àquilo que nós dizemos. Portanto, e as pessoas falam de boca cheia. Por que é que eles não têm os seus filhos nessas escolas públicas? Porque mesmo quando têm a estudar aqui dentro, ou está na Willow, ou está na escola inglesa, ou está na Kitab, nas melhores escolas, né? E quando abrir também as universidades, das melhores universidades é onde o filho está. Por quê? Porque os mesmos que deviam criar condições para que
o ensino público estivesse ao point, sabem de que não está em condições. Daí que ou mandam para as poucas melhores que existem no país e, na maior parte, se fizer um levantamento, há de encontrar cerca de 90% dos filhos dos dirigentes estão fora. E até dos amigos, né, dos filhos dos amigos dos dirigentes, né, sem qualquer tipo de exagero. Eu conheço casos em que a pessoa chegava-se a mim, quando eu era deputado, e perguntava, mas qual é o melhor curso e qual é o melhor país, porque eu consegui arranjar umas 3 bolsas para a minha filha. E eu lá dei o meu conselho, né, técnico, uma consultoria técnica. Olha, este curso é melhor e o país X, Y é melhor. Portanto, não é dirigente, mas porque tem uma relação ou de parentesco, ou de amizade, às vezes de vizinhança mesmo, com um dirigente que tem tanto o domínio, não é, das bolsas, e lá mandou. Mas quando aquelas bolsas, quando são negociadas aí na cooperação, politicamente, etc., etc., é para o povo moçambicano. Devia haver critérios, não é, insuspeitos para poder, não é, a pessoa conseguir aceder a essas bolsas. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Distribuem-se primeiro porque sabem de que o ensino, e não só sabem que não está em grandes condições, como também, se tem os filhos lá fora, nunca terão a preocupação de pôr esse ensino em condições. Vamos virar de página. António Frangulhos, a semana foi marcada também pelas comemorações dos 54 anos da África, de existência da União Africana, e desta vez o lema ou o foco foi mesmo a juventude. Aliás, estamos a falar de um continente a braços com vários problemas. Como é que olha para este continente, sob o ponto de vista político, primeiro? Bom, dar os parabéns ao continente africano todo e os seus africanos, né? Dizer que a Organização da Unidade Africana foi criada, portanto, em 1963, dia 25 de maio, em Addis Abeba, Etiópia. Portanto, a iniciativa pertenceu ao imperador Selassie da Etiópia e contava nessa altura com 32 governos, né, de países africanos independentes. Vale a pena dizer que tinha principalmente 3 objetivos. Enfrentar o colonialismo e o neocolonialismo e a apropriação das suas riquezas. Portanto, este foi o objetivo basilar. Claro que depois viria a ser substituída em 2002, não é, pela União Africana, que foi criada a 9 de julho, já com 55 Estados-membros, portanto, de países independentes, e os objetivos, se nós formos a ver aqui, já eram outros: promoção da democracia, direitos humanos e desenvolvimento econômico em África, não é? Especialmente o aumento dos investimentos estrangeiros por meio de um programa Nova Parceria para o Desenvolvimento da África. O seu primeiro presidente foi Thabo Mbeki, presidente sul-africano. O balanço que podemos fazer, de facto, é que o primeiro objetivo, como nós vimos, que era enfrentar o colonialismo e o neocolonialismo, bem como o saque, faltou só dizer, desenfreado das suas riquezas, da rica mãe África. Podemos dizer que estas independências políticas, agora, podemos dizer que redundaram em um fracasso. Por quê? Porque
o que nós encontramos foi mais um crescimento populacional, crescimento demográfico. E não encontramos o correspondente crescimento das condições econômicas e sociais desse crescimento, valendo-se das suas riquezas, como nós sabemos. E são vários os exemplos. Nós encontramos até os países que têm mais riquezas, não quer dizer ricos, os países que têm mais riquezas com muito maior pobreza. E encontramos um outro problema, não é? Que, portanto, este é economicamente, mas lá dentro da economia encontramos também um outro problema, que é político e econômico também, que é a corrupção. Ora, para mim, a corrupção foi e é o principal calcanhar de Aquiles de todos os projetos de desenvolvimento. Nós encontramos, se formos a ver a nossa história africana, havemos de encontrar, é claro que as teorias são muitas, mas nós vamos encontrar que aquela pilhagem que constituiu o objetivo das independências, sobretudo na década de 60, aquela pilhagem, nós encontramos os dirigentes políticos africanos a fazerem, a construírem subtuosas mansões, a sacarem toda a riqueza e investirem fora até do próprio continente. Temos muitos exemplos. E aí, com golpes de Estado sucessivos, também é preciso ver que o Ocidente não deixou de explorar esta fragilidade do africano. É sabido que foram fomentados golpes, sobretudo quando tu já tivesses muito dinheiro depositado. Sim. E como se tratava de dinheiro não lícito, por vezes ninguém mais sabia, só você que sabia e tinha a percepção de que se houvesse qualquer coisa, escaparia a tempo. Era golpeado, morto ou conseguia fugir, mas sobretudo quando fosse morto, o dinheiro não tinha nenhum reclamante e havia aquele sigilo na altura bancária, que agora já há uma mudança de, digamos, de atitude, e já existe até um novo conceito de repatriamento desses dinheiros. O conceito, quando começa, tinha a ver com as pessoas, agora já se repatria, não é? Os bens, neste caso concreto. Então, para dizer que 54 anos, no lugar de, digamos, ter evoluído, nós regredimos bastante. Assiste-se nos dias que correm uma África ao fervor da revolta, de manifestações, de gente que está insatisfeita por determinados modelos políticos. Estaremos perante uma situação em que a juventude, principalmente, começa a tornar-se visionária, começa a estar de olho aberto aos modelos atuais. O problema político está ligado também ao problema econômico. Sim. E como nós vimos, né, estes 54 anos, no lugar de ser 54 anos de desenvolvimento econômico, pelo contrário, porque nós encontramos, não é, consumidores, não é, com um desenvolvimento da produção dos bens de consumo deficitário, não é, e uma dependência, não é, externa bastante acentuada, essa dependência, né? E
com as nossas populações, os nossos estados, até digamos assim, não é? Transformados em estados de mão estendida. Portanto, sem exportações, maiores importadores, não é? E sem dinheiro, como se não bastasse, vivendo, digamos que, de doações, de ofertas. E quando assim o é, você perde toda a soberania. Você, quando não tem nada, até Jesus dizia, deixai os pobres virem a mim, porque eles são humildes. Porque você, quando é pobre, você fica humilde. Fica humilde. O pobre não zanga. Como é que se explica que um continente com um barril de matérias-primas esteja tão subdesenvolvido? Estaremos perante uma situação em que precisa ser revisto o modelo de importações? Estaremos a importar mais material ou produtos já acabados e não estamos a importar modelos de como trabalhar estes produtos? Nós estamos numa situação, e isto é uma discussão que vem desde há umas décadas lá atrás. A importação. Sim. Nós importamos tudo. Importamos até modelos. A própria democracia, né? Já se discutiu, democracia africana não se foi para aí além. Né? E democracia sim, mas nós importamos os modelos constitucionais, como é que eu vou dizer, tal e qual como são concebidos ou foram concebidos, né? E entram em choque muitas vezes com as nossas próprias culturas. Portanto, mas isto é uma conjuntura que, de um lado, né, foi provocado e, digamos que, desenvolvido, não é, contra nós mesmos. E, por outro lado, a nossa permeabilidade, né, fez com que nós também estivéssemos na situação em que nos encontramos. Portanto, o falhanço do projeto das independências esteve aqui exatamente porque o propósito que até orientou a criação da Organização da Unidade Africana foi abandonado. Quer dizer, transformaram-se os libertadores em novos opressores, em novos saqueadores. E nós vemos que o ser governante hoje é uma fonte de riqueza. E não se olha hoje para aquilo que era muito vulgar ouvir, falar-se das massas, né? Falar-se do povo. Hoje fala-se do povo, né? Fala-se do povo em determinados períodos. Né? Fala-se de base muitas vezes em determinados períodos. E isto aqui é mais ou menos uma resistência, porque a democracia, de facto, não é, digamos, um sistema falhado nem errado. Embora não signifique que você tem que adotar, não é, tal e qual como ou nasceu, né? Ou olhando para um determinado país, fazer um copy-paste. A democracia é uma ideia geral, de um modus vivendi, politicamente, mas que, entretanto, é preciso que cultores, é preciso que filósofos, sociólogos e tudo participem numa produção de um modelo, né, que se adapte à realidade. Okay. Né? E que isto aqui tem se negligenciado bastante. Daí que nós temos, né, como consequência o estarmos
mais atrasados, né? Somos os mais atrasados até do mundo, não podemos negar isto, isto é uma realidade, né? Então, não quero dizer que não valeu a pena libertar, não é, os países, mas que é preciso repensar, de facto, é preciso que se repense, porque os 54 anos das independências, se for o nosso país é de 40 e tal, porque o nosso país fica independente por aí 63 para 75, uns, se calhar, 12 anos depois disso, né? Sim. Yeah. Então, 40 e tal anos, é preciso sentar-se e repensar-se. Porque, de facto, o que pode vir a acontecer é eclodirem, sobretudo ao nível da África Austral, porque o Maghreb já conheceu essas eclosões. Há uns que pensavam de que a tempestade haveria de chegar logo aqui. Não, tudo tem o seu processo, ainda não maturou, mas se maturar todas aquelas condições para o levantamento, e eu já disse isto, o Carlos Cross também diz no seu livro Revoluções Sem Líderes. Então, quando as condições estiverem criadas assim, os líderes só hão de chegar lá para ficarem à frente, para a sua visibilidade. As pessoas, quando estiverem no seu ponto máximo, porque tudo tem hora, tudo tem limite, tem um coeficiente de paciência, de elasticidade, de resistência e de tudo mais. Portanto, quando esse coeficiente for, portanto, atingido, não há de haver qualquer tipo de apelo nem agravo. Tá. Vamos olhar para o último tema. Como é que se explica que o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, surge semana passada, ainda que via telefone, tranquilizar não só os seus membros, mas também os moçambicanos, dizer que as coisas estavam a andar, que o processo estava a fluir e que falava a qualquer momento com o Presidente da República e que mais dia, menos dia, melhores notícias surgiriam. Entretanto, nesta semana o líder da Renamo, uma vez mais, via telefone, apareceu a dizer que o processo estava moroso, as negociações não estavam a andar. O que é que está a falhar aqui entre Filipe Nunes e Afonso Dhlakama? Gerzilde, é assim, um bom conselho é bênção de Deus. Não faltou conselho. Para quem? Dirigido a quem? Dirigido ao líder da Renamo. Okay. Ou pensa que não nos ouve? Agora está a nos ouvir, está a nos ver. Ele tem condições para nos ver. E eu com conhecimento até de causa. Portanto, talvez faltou confiança, não é? Nas pessoas que estão a dizer certas coisas. Portanto, faltou, sim, ouvidos. E saber ouvir é também uma virtude. O que é que não dissemos aqui? Eu até tenho estado a dizer, qualquer dia nós temos que passar em revista o que é que nós andamos aqui a dizer em volta destas matérias. Nós dissemos aqui, claramente, que a Frelimo ia dar volta às exigências da Renamo. Eu disse. E este é o começo da volta? Não, mas, quer dizer, isto é um marcar passo, não é? Tudo fazendo tempo, até porque, eu não sei que conversas é que tem estado a ter, mas a verdade é que há um momento de euforia, e eu sempre disse, quando a esmola é demais, o teu pobre desconfia, e até a opinião pública a dizer, não, ele agora é o porta-voz, como quem diz, o presidente da Frelimo está a reboque dele, e ele, né, muito eufórico, né,
foi tomando esta posição. Portanto, como se ele estivesse a liderar neste processo. Mas eu sempre disse que a cada dia que passa, a Frelimo está pensando como dar a volta, como manipular este processo a seu favor. A política é assim, a seu favor. E que daquele tempo a esta parte já está a saber isso. Primeiro porque o tempo já se vai esvaindo, já se vai esgotando. E o líder da Renamo, a cada dia que passa, está a ficar com azia no estômago. Por quê? Porque está a ver que aqui, mais uma vez, estou a ser ludibriado. Porque ele, em algum momento, né, chegou a acreditar que a estratégia dele estava a surtir efeito. Nós não podemos nos esquecer com aquela euforia toda que andou a abanar ali o centro, a governação das 6 províncias, ou a ferro e fogo, ou então a luz da vela. E conseguiu-se um meio termo. E começou-se a ver o líder da Renamo a desvanecer. Depois de perder muito tempo, e ele acreditou que a Frelimo havia de abdicar da sua natureza. E eu sempre disse, nem sequer um palmo. Este problema não se está a arrastar para o período eleitoral? Exatamente, a ideia é essa. A ideia é essa. E depois, o que vai acontecer? Nós sabemos que o presidente Gakama é também explosivo. Mas, quer dizer, ele é que corre o risco com o seu capital político. Porque há pouco tempo, com toda aquela efusão, com toda aquela veemência, fez crer aos seus, sobretudo, que de facto estavam quase para governar. Deu a ideia, disse, eu ainda hoje estava a rever os seus comícios, os comícios em Manica, a forma que ele dizia, quando ele abriu havia uma barreira ali da polícia para o sítio onde ia acontecer o comício. Os homens da Renamo abriram ali, chegaram lá, o discurso dele, né, de quem são esses, não sei o que mais, né? E o indivíduo ia vendo aquilo, tudo bem, mas o último a rir-se, ri melhor. E está aproximando esse tempo em que vai nos dar razão. Eu, inclusivamente, cheguei a dizer, ele nunca deve pensar que a Frelimo até desistiu da intenção primária de limpar a vida. Faz parte. Ele não pode pensar que aquele projeto angolano, a Frelimo terá desistido. Não é verdade. Então, ele está ficando desesperado porque meia volta lembra-se dos seus homens. Os seus homens que hão de cobrar todas as promessas feitas levianamente. A governação das 6 províncias, a força, a governação consentida pela Frelimo, como em algum momento chegaram-lhe a fazer crer que estava chegando, né? A integração paritária, né, dos postos, ou nos postos de chefia, portanto, das FDMs, das FDS até. Okay. A integração paritária é
se o comandante é da Frelimo, o vice é da Renamo e vice-versa noutro setor. Mas, quer dizer, acreditar isto era mesmo acreditar numa utopia, num estado onde não haja roubos, quer dizer, num paraíso aqui ao nível da terra. Acreditar isto. Por quê? Porque, meu amigo, todos esses políticos leram Maquiavel, o Príncipe, leram as 46 leis do poder, e aplicam, mas com todo o rigor. É que, deixa-me concluir esta ideia. Okay. A Frelimo abrir mão, sobretudo a esta questão da integração paritária, né? Nas forças de defesa e segurança dos homens da Renamo, é o fim dela. É o fim dela. Porque nós já dissemos aqui, e bem, que a Frelimo consegue manter o poder com base na força, com base na polícia, nos militares, sobretudo na hora do jogo democrático, na hora das eleições. Violentam e as pessoas espalham-se, fazem o que querem e desfazem. Então, estando misturados os comandos, já não seria assim tão fácil. E a pergunta que eu queria lhe fazer tem mesmo a ver com isto. Só a vitória, o facto de, na eventualidade de se aprovar ou de se fazer alguma mexida na Constituição para albergar a ideia da eleição de governadores provinciais, isto só há alguma vitória para dar, mas não nos esqueçamos que estamos a falar de eleições. Estará aqui a Frelimo a apacentar este elefante para uma zona pantanosa e perigosíssima? Olha, a primeira derrota está aqui. Por quê? A primeira ideia foi de governar a força, isto é, colocar os seus homens à força. Recuou-se porque a Frelimo pareceu receptiva e que ia indicar provisoriamente, portanto ia chamar a Renamo a indicar provisoriamente governadores, enquanto se está a elaborar-se a lei que possa enquadrar este incidente político para depois corrigir-se. Não aconteceu nem a primeira nem a segunda intenção. A terceira, que o próprio presidente da Renamo apareceu a informar que recuava, que aceitava ir para as eleições. Não é um negócio de risco este? E ele está a dizer isto porque, eventualmente, nas conversas telefónicas, pode ter recebido alguma garantia e ele acreditou, por vezes, se calhar, não devendo acreditar, que vai, portanto, à Assembleia da República uma lei nesse sentido e que satisfaz. E ele está crente de que quando for eleições vai ganhá-las. Mas não está a ver que as condições de fraude permanecem e não estão sequer a ser removidas. O presidente da Comissão das Eleições é o mesmo. O STAI, que não devia existir, devia estar dentro da CNE. O presidente deve se eleger de outra maneira, e não naqueles termos. O presidente do Conselho Constitucional, que legitima, ainda é o mesmo, e tem um mandato até depois dessas eleições. E outras coisas mais. Ele não está a ver essas coisas. Que logo no início do diálogo, ainda com
os consultores, ou como é que se chamava, assessores internacionais e tudo mais, observadores. Nós dissemos isto. O que vai acontecer? Há de vir a proposta, se entrar agora, há de se alegar que não, porque tem que se discutir, algumas coisas não estão bem. O tempo está a passar. E quando vier a sair a lei, já está-se à porta das eleições, não há tempo, né, para fazer nada. O inimigo da perfeição é exatamente a pressa. E vai ser tudo em cima dele. Olha, a Frelimo é macaco velho. Isto é só ir dizer-se na gíria. Vai saltando de galho em galho com muita arte e engenho. Escreva isto que estou a dizer. Com arte e engenho. E a oposição, toda ela, né, se não tiver a mesma arte e engenho, ou mais do que ela, nunca vai atingir o poder. Isto também pode se escrever à vontade. Desde a questão de dividir a própria oposição. No dia que a oposição toda formar um bloco, aí sim. Mas enquanto a oposição andar dividida, a que está representada e a que não está representada, enquanto tiver aí dentro uma oposição aparente, já esteve unida a oposição. Fantoche, como? Já esteve unida. Já esteve unida. Mas há aí partidos da oposição que não são da oposição, e isto é normal. Eu que estou a dizer, a Frelimo é macaco velho. Sabem que galho cai. Pois, melhor dizendo. Porque pois não cai. Quando você pensa que vai cair, não, está ali. Então, eu sempre disse, mesmo em relação a estes acordos, ou este acordo, eu chamo acordos, eu trago aqui de 5 dias, amanhã de 15, de 30, indefinida, agora parece que é uma definitiva, trégua, mas que não significa o fim da guerra. Eu sempre chamei isto um presente envenenado, são acordos todos envenenados, vai dar uma paz, digamos, mesmo sem aspas ou com aspas, uma paz podre. Porque o que vai acontecer, bom, o presidente Gakama, eu também estou em crer que até já demonstra sinais de cansaço. Talvez não acredite, não é? Assim, cansaço do ponto de vista físico, psicológico, não só psicológico também, não, intelectual também, sim, porque sabe, diz isto hoje, amanhã diz outra, é obrigado a sempre, quer dizer, eu não sei, desculpa, o que é que os homens dele nesta altura estão a cochichar. Ainda se calhar não chegaram à conspiração. O que é que estão a cochichar? Quer dizer, tinha levantado a moral dos indivíduos de uma tal maneira que, olha, estavam mesmo outra vez jovens. Até acredito que tenha havido até uma aderência de novos homens, jovens e tudo mais. Estavam a crer que é desta vez. Mas estão a ver que foram julgados na linguagem mais simples. E a Frelimo já está a festejar. Eu acredito que está a festejar. Eu não estou a acreditar, apesar de ter dito que a trégua definitiva não significa o fim da guerra. Eu estou a ver, quer dizer, com aquela força que tinha, porque ganhou nas 6 províncias, e por isso eu vou fazer isto, eu vou parar com o país, eu vou fazer isso. Eu não estou a acreditar que, se ver traído mais uma vez, ele tem a mesma força até de mobilizar
aqueles homens todos para lhes explicar que não, vocês têm que entender até quando? Eu não estou a ver. Não estou a ver. Então, ele devia fazer o balanço dos 20 anos que ele deixou se levar. Ele devia fazer, com os seus políticos todos, fazerem uma reflexão profunda sobre os 20 anos que se deixaram levar com a poesia política da Frelimo. Tá. Antônio Frangulhos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um tema ou mais temas que irão dominar a próxima semana. Desejo-lhe um bom fim de semana e uma grande sexta-feira. E dizer apenas que ou é a Frelimo ou é a Renamo. Alguma vez a Renamo sonhou, não é? Os dois together, como se costuma dizer, a governar este país. O princípio é o mesmo da impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar e ao mesmo espaço ao mesmo tempo. E este caso aplica-se aqui na política também. Tá. Muito obrigado. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr as notícias. Até já.